Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos realizados pelos pesquisadores da UFPR. A nossa convidada de hoje é a professora Sueli Terezinha Schmidt Passos de Amorim. Ela é graduada em História pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória e também em Nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Especialista em Saúde Materno-Infantil pela UNB e em Alimentação e Nutrição pela UFPR, mestre em Educação pela PUC-Paraná e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, com a tese Alimentação Infantil e o Marketing da Indústria de Alimentos. Professora, muito obrigada pela presença aqui no Em Tese. Como é que começou essa pesquisa a respeito de marketing e alimentação infantil? Bom, é uma história um pouco longa. Eu, como nutricionista, tenho me dedicado à questão da alimentação infantil e especialmente a avaliação nutricional das crianças. E na década de 80, 82, 81, eu participei do lançamento da campanha nacional de aleitamento materno, né? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado. E em 81 foi feita a campanha nacional para o aleitamento materno e eu participei dela. E desde essa época me chamou muito a atenção a ênfase com que era tratado o aleitamento materno. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, as pessoas dessa época lembram, né, do grande enfoque que era dado, né, para o retorno ao aleitamento materno, a importância do aleitamento materno na alimentação das crianças. E como eu trabalhei também com aleitamento materno na minha dissertação de mestrado, né, voltou a me incomodar essa questão. Ficou tanto tempo com o aleitamento artificial, por que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, resolveram encampar novamente essa campanha do aleitamento, resolveram encampar o aleitamento materno. E nesse período anterior, nessas décadas em que pouco se falava sobre aleitamento materno, né, o que é que aconteceu? Por que não se falava ou se falava tão pouco? Né? E a partir daí eu comecei a pesquisar, a investigar, e aí, claro, que a gente, né, lá já tinha essa noção, já sabia, mas eu queria investigar mais a fundo o papel da indústria de alimentos na divulgação do aleitamento artificial, esse período anterior a 80. Né? E como é que a senhora, que período exatamente a senhora cobriu, né? Década de 60 até fim da década de 80, é isso? Exatamente, de 1960 a 1988, né? Foi o período que eu investiguei. Por que 1960? 1960 foi o final do governo Juscelino Kubitschek, né? E o governo Juscelino Kubitschek, como todo mundo sabe, foi um governo que deu expandiu, né, a indústria de um modo geral, né? Teve inclusive aquela meta 50 anos em 5, etc. Né? E dentre a indústria da indústria de um modo geral, a indústria da alimentação também teve um desenvolvimento muito grande. Né? Nessa época, a principal indústria de alimentos de leite em pó no Brasil também teve uma expansão bem significativa. Então, eu peguei esse período, a partir de 1960, com todo esse pool do desenvolvimento industrial, e 1988, quando se estabeleceu as normas para comercialização dos leites em pó no Brasil, né? Que foi 7 anos depois do lançamento da campanha de aleitamento materno. Né? Então, justamente eu queria abordar essas mudanças. Né? Então, eu trabalhei com as práticas e hábitos alimentares infantis nesse período, de 1960 a 1988, né? Alimentação infantil aí de 0 a 2 anos de idade, né? Que é justamente o período em que se forma, um período importante na formação dos hábitos alimentares. Né? E aí eu estaria abordando também a questão do aleitamento materno, a complementação, a introdução de novos alimentos e o papel da indústria também nessa complementação dos alimentos. Porque a indústria não se deteve apenas no leite em pó, né? Havia aí o lançamento de séries de produtos, os famosos potinhos, né? Isso. Para que as crianças continuassem se alimentando
a partir daí, né, o produto pronto. Isso, de alimentos industrializados. E, teoricamente, facilitava a vida da mulher que começava a trabalhar fora. Exatamente. Né? Era essa, mais ou menos, a jogada? Era essa a jogada, claro. Né? Tudo foi dentro de um contexto histórico, político, social. Né? Então, nessa época de grande expansão da indústria, também, logo em seguida, veio o movimento feminista, né? A mulher se inserindo no mercado de trabalho, tendo uma participação importante, e aí a questão do seu papel como mãe, né? Como que ficaria. Então, a indústria se utilizou de todo esse contexto histórico, né? Esse contexto político e social, e fez um marketing pesado em relação ao leite em pó e à indústria de alimentos complementares, né, ao leite em pó. Então, para isso, ela utilizou de todo o seu marketing. E foi uma época, assim, em que, na própria formação dos profissionais de saúde, pouco se falava, pouco se via sobre o aleitamento materno. Né? Eu mesma, quando fiz o curso de nutrição, no meu curso, na graduação, o que a gente trabalhava era com cálculo de fórmulas lácteas, né? E muito pouco, eu praticamente não me lembro da questão do aleitamento materno, na formação de nutricionista, como nutricionista. E da mesma forma, os outros profissionais também. Então, a indústria atuava no marketing e também até com cursos também para os profissionais também de saúde indicarem esse tipo de alimento? Exatamente. A indústria, a principal indústria de alimentos no Brasil, né, até hoje a gente vê, mas claro, depois dessa restrição com as normas de comercialização, isso aí foi mais disciplinado, né, normatizado. Mas até então a indústria tinha portas abertas e ela trabalhou com os profissionais da área de saúde, especialmente pediatras, né, nutricionistas também, mas nutricionista menos, porque a profissão até então não tinha uma divulgação e era pouco conhecida e estava praticamente iniciando, né? Mas com os pediatras a indústria de alimentos investiu pesado mesmo. Ela capacitava os profissionais, dava cursos em relação às fórmulas lácteas, todo tipo de material educativo, não só para os pediatras, como também para as mães, né? As mães também, quando saíam da maternidade, já saíam com um kit de alimentação para o seu bebê, com leite em pó, com mamadeira. E os pediatras, por outro lado, quando eles tinham seus filhos, eles também recebiam, durante um longo período, a indústria mandava leite em pó para eles amamentarem, para eles alimentarem seus filhos, né? Então, de todas as formas, financiando eventos, viagens, etc. Né? Então, a indústria realmente investiu, né, nesses profissionais. Cooptou, né? Você pode utilizar um termo meio forte, mas é a realidade. Cooptou os profissionais de saúde para o aleitamento artificial. Professora, nós vamos a um rápido intervalo. Sim. E o Em Tese volta daqui a pouquinho. Discriminação é um constrangimento, é um atentado ao seu direito como pessoa, é um atentado violento à dignidade humana, é um crime. Se você foi discriminado por alguma razão, porque você é mulher, porque você tem uma opção sexual diferente das demais pessoas, porque você é idoso ou idosa, porque você é portador de deficiência física, ou porque você é portador de HIV, ou por causa da sua cor, por favor, denuncie. Faça valer seus direitos. Não admita que este crime continue. O
programa Em Tese está de volta falando sobre alimentação infantil e o marketing da indústria de alimentos. Professora, de que maneira também se dava essa inserção dos alimentos industrializados através de leituras, de revistas, da própria imprensa? De que maneira isso acontecia? Bom, eu utilizei como fontes da minha pesquisa as reportagens publicadas em revistas femininas do período, né, de 1960 até 1988, Cláudia, Pais e Filhos, e utilizei também o Cruzeiro, porque foi um período em que ainda não havia sido feito o lançamento, por exemplo, 60, final da década de 50, né, a Cláudia foi lançada em outubro de 61, a Pais e Filhos em 68, então eu utilizei também a revista Cruzeiro. Então eu trabalhei com as reportagens sobre alimentação infantil. Então, realmente, a gente via, assim, nas reportagens, todas as reportagens, principalmente da Cláudia, Pais e Filhos, elas tinham um assessoramento técnico de um pediatra, geralmente um pediatra, e em menor número de um nutricionista. Mas nessas reportagens era muito comum, isso pode ser verificado, né? Falando sobre alimentação infantil nos primeiros meses de vida, o principal enfoque era o aleitamento artificial. Até se falava sobre aleitamento materno, né? Mas o enfoque principal da década de 60, que eu pesquisei até até metade da década de 70, era o aleitamento artificial. E falava-se, claro, porque especialmente quando tinha um pediatra, se fazia uma referência ao aleitamento materno, mas o enfoque maior era o aleitamento artificial. E assim, sempre deixando a mãe muito tranquila, né? Quer dizer, se ela não tivesse condições de amamentar por qualquer motivo, ou ela não tivesse vontade, ela poderia fazer uso do leite em pó, que seria um excelente substituto. E na própria reportagem, no texto, vinha propagandas, muitas vezes propagandas dos leites em pó ou outros complementos, açúcares industrializados, etc. Na complementação, eu trabalhei com as peças publicitárias, né? Então, eu tive um grupo de alunas que me ajudou nessa pesquisa, folheava-se revista por revista, nós trabalhamos com 1.430 exemplares, né? Folheando página por página à procura das peças publicitárias sobre alimentos infantis, justamente os alimentos que entraram como complemento, né? Os potinhos, as farinhas, os achocolatados, enfim, tudo que entrou como complemento na alimentação infantil nesse período. Então, a indústria, isso é notório, né? O marketing sempre utiliza o próprio contexto histórico, o contexto do momento para lançar sua propaganda. Agora a gente vê todas as propagandas voltadas para a Copa, né? Na época, no período da ditadura, então se utilizava os próprios valores que a ditadura divulgava e se utilizava nas peças publicitárias, né? Então, essas peças eram sempre voltadas para a felicidade da mãe, a felicidade dos filhos, a tranquilidade em casa, o amor, a paz, né? E sempre assim, uma questão bem maternal até, né? Não se preocupe, mãe, a indústria faz por você. Você não precisa ir para a cozinha, você utilize esse tempo para cuidar do seu filho. A indústria vai para você na cozinha, então eram os potinhos que vinham, etc, né? Então a gente trabalhou nesses dois contextos, né? Das reportagens e das peças publicitárias. Nessas peças sempre com aquela imagem do bebê clarinho, olhos azuis. Exatamente. Bem sadio, gordinho, robusto. Exatamente. Né? Existiam então, concursos também, né? Os concursos até antecederam um pouco, né? Foram um pouco antes disso, mas existiam os concursos, assim, daí eram os famosos bebê Jones. Até na minha tese eu tenho as imagens, né? De o que se utilizava muito, assim, a fotografia das crianças com pilhas de latas de leite vazias atrás. Então era orgulho para a mãe dizer o quanto aquela criança mamou, né? Quanto leite ela consumiu. Então tinha aquelas pilhas enormes de latas de leite em pó atrás. E aquilo era mandado para a indústria, se fazia propagandas, etc, né? E tudo isso construiu um hábito alimentar na população. Exatamente, né? O leite materno, enfim, ele tem um gosto diferenciado a cada dia, né? O leite que a criança consome hoje tem um sabor diferente do de ontem e assim por diante. Já o leite industrializado, o leite em pó, ele tem sempre o mesmo sabor, né? Então, quando a criança se habitua a experimentar diferentes sabores do leite, ela também tem mais facilidade
para aceitar novos alimentos à medida que esses alimentos forem introduzidos, né? A criança que toma só o leite em pó, o sabor é sempre o mesmo. Então, ela tem uma dificuldade, uma resistência maior a aceitar novos alimentos, né? E, claro, essa alimentação, o leite materno, ele varia com a dieta da mãe. Então, nesses 0 a 2 anos, especialmente, o hábito alimentar é formado. Claro que ele continua sendo formado, a gente está sempre modificando o hábito, mas não é uma coisa tão fácil. Nesses primeiros 2 anos de vida é fundamental que a criança tenha contato com diferentes sabores para formar o seu hábito alimentar. E à medida que a criança, por exemplo, ela teve contato com o leite artificial, né, ela tinha contato com outros alimentos artificiais, industrializados também, e isso foi fazendo parte da sua vida, né? E hoje a gente vê assim, como as crianças jovens, de um modo geral, como consomem alimentos industrializados, nem sempre saudáveis. Então é importante esse retorno ao aleitamento até para criar hábitos saudáveis nas gerações futuras. Exatamente, exatamente. É importante o aleitamento materno, não como uma pressão, né? Não que a mãe tenha que se sentir pressionada, se sinta culpada se não amamentar, não. Mas desde que ela tenha condições, que ela tenha informações suficientes sobre a importância do aleitamento materno, se sinta tranquila para amamentar, tenha uma orientação adequada, ela deve realmente amamentar. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Tese. Eu agradeço. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.